Uma pessoa que faz um curso de terapia familiar, ela entende e percebe que todo o processo da sua formação, conforme vai fazendo as aulas, além de aprender as técnicas, as demandas que envolve como conduzir o processo terapêutico, porque as ferramentas são diversas, os métodos são diversos, se torna um curso também autoterapêutico. Não tem como você não pensar e se olhar diante da sua própria família, né? Então, ele se torna um curso do qual você também olha para a sua história, do qual você também observa a forma como você se posiciona. E quando eu comecei a fazer o curso de terapia de família, acho que tem mais de 10 anos isso, e eu comecei a me olhar dentro do meu próprio sistema familiar, eu consegui entender o que me levou a ser, de todos os filhos, a filha que mais adoecia. Para quem não conhece minha história, eu sou a filha mais velha, 1 ano e 8 meses depois vieram as minhas irmãs gêmeas, então vocês podem imaginar que eu perdi de fato meu reinado, né? A minha mãe me teve aos 16 anos, ela se casou com 16, engravidou na lua de mel, eu nasci, né? Ela casou em janeiro, outubro eu nasci. Então minha mãe tinha 16 anos, mal sabia, né? Uma criança, uma adolescente, entrando ainda na fase da adolescência, já tinha uma filha. 1 ano e 8 meses depois, não tinha nem 18 anos, nasceram duas gêmeas. E eu tive uma infância que eu senti, sim, que eu perdi. Quando eu falo perdi o reinado, isso foi trabalhado muito tempo em terapia, ressignificado. Hoje lido muito bem com a história, mas eu já sofri muito em função disso, porque eu achava que eu não era vista, eu achava que eu não era validada, eu achava que eu não era amada. Quando a gente saía na rua, as pessoas olhavam para as gêmeas, que coisa mais linda, e olhava para mim e falava, ah, mas você também é bonitinha. Então eu sentia que isso reforçava ainda mais a visão que eu tinha de que eu não era tão validada como eu gostaria. E na época eu não sabia, né? Nenhuma criança sabe, mas a forma que eu encontrei de ser validada e de ser amada foi adoecendo. Então eu fui uma criança que passou dias e meses no hospital, internada, desde pneumonia, anemia, tudo que vocês imaginam em relação ao trato pulmonar, a Fabi estava lá e confessando aqui para vocês, era uma época que quando eu ficava internada, eu adorava. Sabe por quê? Porque quando eu ficava internada, meus pais deixavam as minhas irmãs em casa com alguém cuidando e eles iam para o hospital cuidar de mim. E eu gosto de contextualizar essa história para dizer um ponto que vocês podem anotar, porque isso é aprendizado. Eu me sacrifiquei pela minha família. Então, o que vocês vão anotar é: uma criança é capaz de fazer qualquer coisa para salvar a sua família. E quando eu falo salvar a família, a gente pode pensar em vários contextos: pai, mãe, a família não se desfazer. E esse processo, inclusive, explica, quem trabalha com crianças em situação de violência, eu já tive experiência, né, com trabalho em abrigos, isso explica o que leva uma criança a passar anos sendo violentada sexualmente, sendo violentada fisicamente, e não conseguir denunciar uma situação de forte abuso emocional, físico e sexual, porque por trás disso, pode ser consciente ou inconsciente, muitas vezes tem, eu não quero perder a minha família. Eu já trabalhei em abrigo e esse era um discurso de muitas crianças e adolescentes, né? Se eu contasse, eu já ouvi isso, tá? Se eu contasse, meu pai poderia ser preso e ela sendo abusada pelo pai. Se eu contasse, minha mãe poderia se separar do meu pai. Essa é a frase para vocês anotarem. Uma criança, ela é capaz de fazer qualquer coisa para salvar sua família. E como a própria Chloe Madanes fala, a criança, ela é capaz de criar um plano desastroso. Ela não sabe disso, né? Mas ela cria um plano desastroso que lá na frente vai trazer sérias consequências, tanto para ela, no seu próprio desenvolvimento emocional, vai gerar uma série de questões que se farão presentes quando a gente pensa a questão transgeracional, que será passado de geração para geração, e o sistema familiar ficará. Aí a gente faz algumas leituras relacionadas a como ocorre o processo de entrada e saída das informações, né? Emaranhamento, rigidez dentro do sistema familiar.